Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Donizete, bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre autoconfiança. Vamos falar sobre autoconfiança, o que a falta dela pode te prejudicar e o que ela pode te beneficiar se você desenvolvê-la. Eu lembro que no tempo de escola eu tinha um certo problema, que era fazer apresentação. Eu odiava fazer apresentação de trabalho na escola, na frente de todo mundo, não gostava. Sério, eu ficava muito nervoso, eu tinha medo, eu não conseguia fazer. Sabe, eu tentei fazer uma vez e travei, foi péssimo, fiquei lá com aquela carona na frente de todo mundo. E depois desse episódio eu não fiz mais, eu não queria, ficava com medo, então toda vez que tinha uma apresentação eu dava um jeito de não fazer, de pular, me esquivava, sabe? Não queria fazer mesmo. E eu percebi que eu não queria fazer as apresentações porque eu não tinha confiança em mim mesmo. Talvez depois daquele primeiro episódio que eu travei, eu fiquei sem confiança total em fazer qualquer apresentação. E às vezes eu até poderia saber um pouco da matéria, mas eu não tinha aquela confiança para ir falar. Pensava muitas vezes que eu poderia errar, que eu poderia travar de novo, poderia achar que eu ia falar alguma besteira. Ficava sem confiança e não fazia. Eu não tinha autoconfiança. Esse era o grande problema que eu tinha relacionado à autoconfiança. Mas a autoconfiança causa outros grandes problemas e assim, são vários, mas eu quero falar de dois específicos que eu acho que são os que mais, assim, os mais importantes, são os que mais impactam na vida de qualquer pessoa. Caso você não saiba, se você não tiver autoconfiança, ela pode afetar o seu relacionamento com qualquer pessoa. Quando você não tem autoconfiança, você age com mais ciúmes e age com mais insegurança. E você sabe que se você for uma pessoa muito ciumenta, exageradamente ciumenta, se você for uma pessoa muito segura, isso afeta a confiança de qualquer relacionamento que você tem. Agora, o que eu acho que mais impacta a falta de autoconfiança é a comunicação. Se você não tem confiança em si mesmo, você não consegue se comunicar direito. E cara, isso é o pior. Porque se você não consegue se comunicar, você tem dificuldade em se expressar, você não consegue levantar a mão na sala de aula para fazer uma pergunta para o professor, você não consegue conversar com alguém direito, você tem medo de conversar com uma pessoa que você nunca viu. Como você consegue expor uma opinião sua na frente de várias pessoas? Ou até mesmo para uma pessoa que está conversando assim, pessoal, você é alguém. Tem certas pessoas que não têm autoconfiança que é nesse nível, não consegue falar. E eu acho que quando você chega nesse nível que a autoconfiança abala a sua comunicação, de você não conseguir nem falar com uma pessoa, aí o grau de urgência pra você resolver isso tá lá no alto, sabe? Tipo, tá muito ruim esse grau que você tá. Porque às vezes você não tem confiança, mas você consegue se comunicar com as pessoas. E aí o impacto que acontece geralmente é tipo de você não conseguir expressar direito, você não consegue passar o que você quer falar de uma forma simples e clara. Assim, dos males o menor, né? Mas quando você tá com uma autoconfiança muito baixa, que você não consegue nem falar com uma pessoa, você tipo não consegue ir falar com alguém, aí já tá um grau de urgência altíssimo, você tem que resolver isso logo. Só que assim, primeiro de tudo, o que é autoconfiança, né? Eu peguei a definição aqui na internet, a definição técnica de autoconfiança e é a seguinte: autoconfiança é a confiança em si próprio, segurança em si mesmo e nas suas próprias habilidades. Só que eu tenho uma definição própria de autoconfiança. Eu gosto de falar que a autoconfiança é um superpoder que tem a capacidade de transformar você. Pelo menos ela é o início de qualquer transformação que você deseja ter. Mas como assim transformar, né? Transformar de qual jeito você quer saber? Basicamente, a autoconfiança pode transformar você de uma pessoa que não sabe algo para uma pessoa que sabe algo. Pode parecer complicado, mas você vai entender. Se eu tiver que falar para você qual é o principal benefício da autoconfiança, eu falaria que é a capacidade de você enfrentar os seus desafios. Nós geralmente não tá preocupado com o que somos bons, né? Não estamos preocupados com o que sabemos fazer. A gente sempre tá preocupado
com o que não sabemos, estamos preocupados com o que não conhecemos. Por isso que a autoconfiança é super importante, porque quando você tem ela permite que você confie em si mesmo e nas suas habilidades. E quando isso acontece, você consegue superar os seus maiores desafios. Eu quero dar muito o exemplo de autoconfiança relacionando com basquete, que é o meu esporte favorito, é o esporte que eu pratico. No basquete tem algo nítido que acontece na maioria dos jogos que dá pra ver muito bem que a autoconfiança afeta um jogador. Funciona assim: o jogador tá lá no meio do jogo jogando basquete e tal, aí ele pega a bola, vai fazer o seu primeiro arremesso na partida, ele arremessa e erra. Aí ele vai lá, tudo bem, pega a segunda bola, tenta arremessar a segunda vez e erra. Tenta a terceira vez e erra de novo. E aí ele erra e vai errando. Vai chegar uma hora que os seus parceiros vão passar a bola pra ele, ele vai pensar em arremessar, só que ele não vai arremessar, ele vai tocar de volta. Ele não vai arremessar mais porque ele já tá sem confiança, ele não acredita mais na habilidade dele, ele não acredita que vai mais acertar essa cesta, porque ele já vem de tantos erros seguidos que ele não confia mais que consegue fazer a cesta, ele para de arremessar. E esse jogador até pode ser bom, ele pode até ter um bom aproveitamento de arremessos, mas quando ele tá sem confiança em si mesmo, não adianta, é como se a habilidade dele caísse. É igual videogame, sabe? Quando você tem um jogador que se machuca e aí ele cai o overall, tipo o overall dele era 83, aí ele se machucou, caiu para 75. É a mesma coisa que acontece com um jogador na vida real quando não tem autoconfiança, como se o overall dele caísse. Ao contrário também acontece, sabe? Tem um jogador que pega a bola, faz seu primeiro arremesso e acerta. Aí ele vai lá, pega o seu segundo arremesso, faz e acerta. Terceiro arremesso, acerta também. Vai chegar uma hora que ele vai estar pegando a bola, arremessando de longe, arremessando de um jeito difícil, arremessando com a mão trocada, vai arremessar sem ver, porque ele tá com tanta confiança que ele acha que a bola vai cair independente do jeito que ele arremesse. A habilidade dele aumentou, o overall dele aumentou. Ele tá acreditando muito na habilidade dele. E quando ele acredita, é como se a habilidade dele aumentasse. É como se ele virasse o LeBron James durante um tempo, entendeu? Por isso a autoconfiança é muito importante. Se você assiste basquete, se você entende ou assiste qualquer esporte, você consegue entender o que eu tô falando, que como é importante confiar em si mesmo, e você pode ver muito claramente que isso impacta em tudo que você faz. Se no esporte, igual no basquete que eu dei o exemplo, fica tão nítido que impacta na sua habilidade principal no meio do jogo, imagina pra você nas áreas da sua vida, no trabalho, no seu relacionamento. Às vezes na nossa vida pessoal pode ser difícil parecer que impacta, mas impacta. E é por isso que eu falo que a autoconfiança transforma. Ela me transformou. Eu disse pra vocês que eu tinha aquele problema de falar em público, né? Só que depois de um grande processo de mudança de pensamento, eu comecei a gerir a autoconfiança em mim mesmo, eu comecei a confiar em mim e eu superei esse bloqueio, eu superei esse medo, eu superei esse desafio. Eu comecei a fazer apresentação, comecei a melhorar, comecei a ter confiança em mim mesmo, porque você pode se encher de confiança antes de superar seu desafio. E você consegue fazer isso, você consegue encarar. E depois que você enfrenta esse medo, é como se fosse uma bola de neve. Você vai gerando mais autoconfiança a cada vez que você supera o seu medo novamente. Então, no meu caso da apresentação, eu me enchi de autoconfiança, mudei meu pensamento, fui lá e consegui apresentar. Pá, fiquei bem, fiquei feliz. Fui lá, apresentei de novo. Fiquei com mais confiança em mim mesmo. E fui fazendo, e fui fazendo, e fui fazendo. E agora eu chego num nível que, pra mim, é quase tranquilo apresentar. Eu falo quase porque às vezes você fica nervoso, que é normal quando você tá muito preocupado com algo. Quando você considera uma apresentação muito importante, você fica nervoso, entendeu? Mas praticamente é normal ir apresentar. Eu vou na frente de pessoas, falo o que eu tenho que falar. E agora é tranquilo. E hoje a autoconfiança é uma das habilidades principais que eu sempre busco estar desenvolvendo, porque eu entendi que é a partir dela que eu consigo desenvolver outras habilidades. Não importa qual habilidade você quer aprender, não importa qual seja. Sempre você vai ter que confiar em si mesmo para aprender qualquer coisa que você queira. E não só para aprender, tá? Para você aprender, desenvolver e continuar mantendo a habilidade. É igual disso, quando você para de confiar em si mesmo, para de acreditar no que você sabe, você deixa de saber. E é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o like aqui que vai me ajudar demais, tá bom? Se você quiser aprender um pouquinho sobre foco, eu falo para você assistir esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Agora, se você quiser aprender um pouco sobre procrastinação, então assista esse vídeo aqui. Eu te vejo no próximo vídeo e fui!